Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui muito interessante sobre um tema que eu falei com vocês lá no meu Instagram de consultoria, @BiancaMakePerfumada. Falei com vocês que ontem eu ia fazer um vídeo sobre como é o faturamento de uma loja de cosméticos, né? Você que tem uma loja de cosméticos e perfumaria, trabalha com multimarcas, né? Qual é o faturamento de uma pessoa que tem loja, né? Como que funciona, quais são os valores, né? Como funciona para ter uma loja, né? E tal. Eu falei com vocês que eu ia postar esse vídeo ontem, só que tinha muita gente me pedindo pra fazer um vídeo ensinando como fazer o laço bola, né? E aí, gente, eu gravei, ontem eu gravei um vídeo explicando como que eu faço o laço bola das minhas cestas, tá aqui no meu canal. Se você ainda não viu, assiste o vídeo, porque tá bem legal explicando como que eu faço os laços bolas das minhas cestas, né? E aí, como tinha muita gente pedindo, a gente já tá chegando no Dia dos Namorados, eu resolvi fazer esse vídeo do laço primeiro, né? Pra poder o pessoal correr aí com os presentes, quem queria aprender os laços já começar a colocar em prática, pra poder fazer aí antes do Dia dos Namorados. Então eu postei ontem o vídeo dos laços, ensinando a fazer o laço bola, e hoje que eu estou postando aqui esse vídeo sobre faturamento de loja, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostar do meu vídeo, tá? E depois dá uma conferida lá nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, se tem algum tema aí que vai te interessar, se você vai gostar, né? Se às vezes alguma coisa que você tá querendo saber, se eu já não falei sobre isso aqui no canal, né? E eu tô sempre, gente, aceitando aí sugestões de vocês, que às vezes vocês colocam aí sugestões nos comentários. Sempre que dá, que é possível fazer um vídeo daquela sugestão, eu faço. Então, se você tiver alguma sugestão aí pra me dar, pra fazer um vídeo aí pra vocês, coloca pra mim nos comentários aí, tá bom? Bom, gente, eu vou falar com vocês 5 coisas importantes que você precisa saber pra quem quer ter loja ou pra quem já tem loja, né? Pra você se basear aí, como que funciona essa questão de ter uma loja. Qual que é o faturamento, mais ou menos, aí de uma pessoa que tem loja de cosméticos, que trabalha com marcas de catálogo, né? Ah, eu quero ter uma loja, mas eu não tenho nem noção, não sei quanto que ganha, não sei quanto que rende, qual o faturamento de ter uma loja assim, né? Então eu vou falar sobre isso com vocês hoje, tá bom? Eu sei que isso é uma dúvida de muita gente, uma curiosidade de muita gente. Vocês sabem que eu não tenho trava na minha língua, o que eu tiver que falar eu falo. E se eu tiver que falar valores, eu falo também, porque eu acho que ninguém tem que ficar no escuro, né? Eu não tenho problema nenhum de falar valores das minhas coisas, a loja é minha, eu falo o que eu quiser. E eu, quando eu comecei, eu procurava muito por isso, e a gente meio que vai dando tiro no escuro, porque ninguém fala, né? Ninguém fala dessas coisas, ninguém explica essas coisas. E quando a gente quer, quando eu quis saber, antes de eu ter loja, não tinha ninguém pra me explicar, não tinha ninguém pra falar, não tinha ninguém pra falar, olha, Bianca, pra você ter loja, é isso assim que você tem que fazer, funciona desse jeito. Então não tinha ninguém pra me explicar. Então por isso que eu tô vindo aqui falar com vocês, porque eu sei que vocês estão na mesma situação que eu tava aí há 3 anos atrás, antes de eu abrir a loja, como eu queria fazer, que eu pesquisava as pessoas que tinham, mas assim, as pessoas muito rasas falavam sobre isso, não queria se envolver, não queria se expor, não queria falar, então não explicava como que as coisas funcionavam. Então eu vou explicar pra vocês direitinho como que funciona, pra vocês terem uma noção de uma forma clara, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, gente, pra você entender sobre o faturamento de uma loja, é o seguinte: primeiro passo, você precisa entender o seu público e o seu alcance, tá? Você precisa entender o tipo de público que a sua loja, o seu ponto vai atender, né? E qual alcance você pode ter desse público. Como que isso funciona? Por exemplo, se você você quer abrir uma loja de bairro, ou você quer abrir uma loja numa cidade pequena,
Ou você quer abrir uma loja no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, no centro aí de Cabo Frio, no centro de São Paulo, ou não precisa ser centro de uma grande cidade, mas no centro de uma cidade de pelo menos aí 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, mas a sua loja é no centro. Será que o seu faturamento é igual ao faturamento de uma pessoa que tem loja numa cidade pequena de 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? Numa cidade aí, numa loja de bairro, né? Que às vezes você não tem loja no centro, mas tem uma loja de bairro, né? Qual que é o seu alcance, né? O seu público que você vai atingir? O seu faturamento vai ser o mesmo? Bom, gente, a resposta é, obviamente, que não é o mesmo, né? O seu alcance vai depender, né? Do seu ambiente e da sua estrutura. Se a sua loja se localiza num lugar em que a população é menor, né? Ou se você consegue atingir aí um grande público, se você tem uma loja num lugar muito movimentado, que sempre tem gente, que tem ponto de ônibus, que tem outros comércios em volta, né? Se a sua cidade é turística, se você atende só pessoas da sua cidade, ou se a sua loja tá num ponto em que às vezes tem muita gente, por exemplo, aí que é da Bahia, que é aí de Fortaleza, né, que são cidades turísticas. Eu tô dando exemplo aqui de cidade turística. A gente tem cidade turística no Brasil todo. A minha cidade mesmo ninguém conhece, mas é turística. Não tem uma praia, mas é turística, né? Então, assim, eu não atendo só pessoas da minha cidade. Eu atendo pessoas da minha cidade e atendo turistas que estão aqui todos os finais de semana. Então, o meu faturamento ele é diferente de uma pessoa que tem uma loja numa cidade que não é turística, ou numa cidade, ou numa loja de bairro, né? Então, isso daí você precisa entender, né? Você precisa entender que o faturamento, ele vai depender do lugar que se localiza a sua loja, né? Da sua cidade, do seu bairro e da sua forma de alcançar o seu público, tá? Quais formas de divulgação que você tem da sua loja, né? Você coloca uma moto de som aí para divulgar, você pede algum blogueiro para fazer propaganda para você, né? Se você tem um ambiente aí de som, se você tem uma rádio na sua cidade, você coloca propaganda na rádio da sua cidade, né? Tem uma série de fatores aí que você pode fazer para poder dar um up, né, na divulgação da sua loja, no marketing, né? E você tem que fazer, né? Então isso tudo aí é uma série de fatores que vai corroborar para o seu faturamento. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é isso, tá? Qual que é o seu alcance, qual que vai ser o seu alcance de público, tá? E o local aí onde está localizada a sua loja, tá bom? Segundo fator, aliás, que você precisa entender entenda as suas despesas fixas, tá? Você precisa entender quais vão ser as despesas fixas que você vai ter com a sua loja. Você vai pagar aluguel ou o ponto é fixo seu? Você vai pagar água? Você vai pagar luz? A luz já é inclusa no aluguel ou não? Ou é separada? Você paga água? A água é inclusa no aluguel ou não? Internet você vai pagar? Você vai botar um ar-condicionado, então você vai pagar uma luz mais cara porque tem ar-condicionado, né? Quais são as despesas fixas que você vai ter aí com o seu estabelecimento, com a sua loja, né? Essas são despesas fixas, são despesas que têm o mesmo valor todo mês. Despesas que têm o mesmo valor todo mês são despesas fixas. Então é isso que eu falei, aluguel, luz, água, internet, são as suas despesas fixas da sua loja. E aí, quais são as despesas que você vai ter? Gente, existe um valor seguro que você precisa saber. Existe um valor seguro aí de aluguel para você pagar que não prejudique o seu faturamento. Normalmente, o seu aluguel ele tem que ser pelo menos de 10% do valor do seu faturamento para menos, tá? Por exemplo, você fatura 5 mil reais com a sua loja por mês, em média, no mês que você vende menos, no mês que você vende mais, em média 5 mil todo mês você vende. Então, a média, você tem que fazer uma média, pegar aí uns 5, 6 meses, fazer uma média, né? Em média eu vendo mais ou menos isso daí por mês, né? Então, o seu aluguel, ele tem que ser pelo menos aí 10% desse valor. Você tem que pagar um aluguel de 500 reais
estourando um aluguel de R$700 se você tem um faturamento aí pelo menos de 5 mil por mês. Se o seu aluguel for mais caro que isso, vai te prejudicar. Você não pode, por exemplo, ter um faturamento aí de 5 mil por mês e pagar 2 mil de aluguel. Você vai quebrar, você vai se arrebentar, você não vai aguentar, você vai fechar sua loja. Não tem condição de você pagar um aluguel desse, né, desproporcional ao seu faturamento. Então, um valor seguro para você pagar de aluguel em relação ao seu faturamento é de mais ou menos 10%. Então, de 5 mil seria R$500 no máximo, estourando R$700 aí. Aí você tem também a luz, né? Vamos botar uma média aí de R$100 de luz. Você tem internet, mais ou menos aí uns R$60 de internet. Você não vai botar internet 1 giga para sua loja, não tem necessidade disso, né? Vou botar a internet média aí de 50 mega, 80 mega, mais ou menos aí, se pagar uns R$60 por mês aí, tá ótimo para uma loja, tá? Tá muito bom, dá aí para você poder fazer suas divulgações, tirar suas fotos, postar seus produtos, tá? Passar um Wi-Fi para um cliente, fazer um Pix, né? É isso que você vai precisar aí na sua internet. Então não precisa ser grandes coisas, né? Então você tem que ver quais são as despesas fixas que você vai ter com a sua loja. Aí você fala assim, ah, Bianca, mas eu ainda não abri a loja. Como que eu vou saber o valor do aluguel aí que eu posso pagar? Bom, gente, se você ainda não abriu a loja, você tem que estar montando um estoque aí na sua casa, onde você trabalha. Qual que é mais ou menos a média que você vende na sua casa? Ah, eu vendo mais ou menos aí uns 3 mil em casa, né? Então você tem que começar com um aluguel mais em conta. Você tem que procurar um aluguel mais em conta para você começar, porque senão você não vai conseguir se sustentar. Até a sua loja começar a crescer, se desenvolver, poder se sustentar sozinha, para você abrir um comércio, gente, você tem que ter um dinheiro de reserva para você começar. Não tem como, é muito difícil. Pode dar certo, né? Mas é muito difícil você começar um negócio com a cara e a coragem, sem dinheiro nenhum. Ah, eu vou e vou ver o que vai acontecer. É bom você se programar um pouco antes, né? Tentar juntar um dinheirinho aí para os seus primeiros meses de loja, para você se sustentar, para você conseguir pagar o aluguel, até você conseguir divulgar para as pessoas que você abriu uma loja, conseguir aí aumentar o seu faturamento, conseguir atingir novos clientes. Então, os primeiros meses que você abre uma loja, você precisa ter um dinheiro aí que você guardou, que você reservou para esses primeiros meses de loja, né? Porque as pessoas ainda não conhecem o seu ponto, as pessoas ainda vão conhecer. Então, é bom você ter um dinheiro aí para você investir nesses primeiros meses, tá bom? Terceiro ponto que vocês precisam saber aí sobre faturamento de loja é qual a lucratividade que eu preciso ter dos meus produtos para poder viver da minha loja. Essa é uma das perguntas mais importantes aí que vocês precisam entender, que vocês precisam saber no negócio de vocês. Qual a lucratividade segura aí para eu poder viver da minha loja? Bom, gente, eu sempre bato muito na tecla aqui com vocês que esse negócio aí de viver, de ganhar pouquinho em cada produto e vender na quantidade, isso daí na prática, isso só funciona para quem tem dinheiro para investir em muitos produtos, para vender online aí, para ganhar R$2 e R$3 por produto. Tem que ter muito dinheiro para investir numa grande quantidade de produtos para você conseguir vender uma grande quantidade de produtos para ter um lucro aí significativo, né? Mas na prática, nós que trabalhamos com loja física, vendas físicas, assim não dá para você trabalhar. Você tem que ter uma lucratividade aí relativamente boa para você conseguir se sustentar e sustentar as despesas do seu comércio, né? Sustentar as despesas da sua loja. Então, eu gosto de trabalhar com uma margem de pelo menos 70% de lucro, tá? Você tem que ter pelo menos 70% de lucro nos seus produtos para você conseguir sustentar uma loja, né? Aí você vai falar, nossa, Bianca, mas eu trabalho com produtos de catálogo, como que eu vou ter 70% de lucro? Gente, você precisa entender o seguinte, às vezes você trabalha engessado eu vendo na revista, eu deixo a revistinha com o cliente, aí o cliente vai, pede o produtinho, escreve ali na revistinha o que ele quer, eu vou lá, encomendo e tal, e aí você ganha 30% de lucro, né? Então, para você ter loja, esquece esse negócio de deixar revistinha com o cliente para ele fazer pedido para você,
tá? Loja é muito mais fácil você trabalhar só com pronta entrega. Se você quer trabalhar multimarcas, pronta entrega, loja, quantidade, você não vai dar conta de ficar fazendo pedidinho para cliente. Você não vai dar conta. Você tem que trabalhar com pronta entrega. Você fala assim, olha, eu trabalho com aquilo que eu tenho aqui. Eu não tenho condição de ficar fazendo pedido para o cliente. Porque se você for ficar pegando pedido, você vai se comprometer de passar pedido para cliente, só que loja demanda quantidade de produto. Você tem que ter quantidade, você tem que ter variedade, né? Senão daqui a pouco as pessoas estão jogando na sua cara que você abriu loja, mas não tem condição de ter mercadoria. Então você tem que entender que a mentalidade de uma pessoa que vende na revista, trabalhando em casa, é uma. A mentalidade de uma pessoa que quer abrir uma loja, que quer ter um negócio, é outra. Não tem como você trabalhar com essa mesma modalidade ali, né? Não tem como você trabalhar dessa forma. Você tem que trabalhar com pronta entrega. Se você quiser trabalhar depois, que você se estruturar, você quiser pegar ali uns pedidos na revista de cliente, você pode até fazer. Eu não faço porque pra mim não dá certo, eu não tenho paciência, não tenho saco e não tenho dinheiro pra isso. Eu não tenho como ficar pegando. Eu trabalho, gente, hoje eu tô trabalhando mais com 9 marcas. Já pensou? Cada marca que eu trabalho, um cliente chegar e pedir um negócio na revista da Eudora, um negócio na revista do Boticário, um negócio na revista da Natura, um negócio na revista da Avon. Não tem como eu passar todos aqueles pedidos no mesmo período, no mesmo ciclo. Não tem como. Porque a cada marca tem um pedido mínimo, então não é assim, não dá pra você fazer dessa forma. Você vai fazer pedido, às vezes pode ser que num ciclo eu consiga fazer um pedido da Avon, mas não consiga fazer um pedido da Eudora. Pode ser que às vezes eu consiga fazer um pedidaço da Eudora, mas não consiga fazer um pedido do Boticário. Ou então eu vou fazer um pedido, não tem produto que o cliente quer. Então assim, gente, para você ter loja, você tem que ter quantidade de produto, você tem que ter variedade de produto, as suas prateleiras tem que estar todas cheias, senão as pessoas depois saem te criticando, falando que a sua loja está vazia, que você abre loja e não tem mercadoria, né, como eu acabei de falar. Então assim, a mentalidade tem que ser outra. E aí, para você trabalhar com 70% ou mais de lucro, você tem que trabalhar com aquela situação de comprar na promoção e vender no preço cheio, né? Você vai comprar na promoção e vender no preço cheio. Se o cliente quiser o preço da promoção, é à vista, ou no Pix, ou no débito, tá? Preço de promoção não se vende em crediário, pelo amor de Deus, gente, fiz isso na sua cabeça. Preço de promoção não se vende em crediário, senão o seu dinheiro vai todo pelo ralo. Porque o dia que o seu cliente chegar pra você e falar que o papagaio e o periquito, o cachorro morreram, não tem dinheiro pra poder pagar a prestação, seu lucro já foi embora. Porque o seu lucro que era pra você ganhar naquela prestação ali, mesmo que você vai ganhar mês que vem, aquele mês você já perdeu aquele lucro, não vale a pena, não compensa, não existe isso. Tá? Se você quer trabalhar com crediário, que dá certo, vale a pena sim o crediário quando você tem bons clientes. Porque você vai vender no preço cheio, o cliente não vai te questionar, porque ele sabe que no crediário ele não tá te dando garantia nenhuma, ele não tem como chiar, não tem como ele reclamar nada, querer exigir promoção, porque já não tá te dando garantia nenhuma, já tá levando o produto da sua loja ali sem pagar nada, vai pagar só mês que vem. Então ele não tem como falar nada, não tem como reclamar. Mas pra você vale a pena, por quê? Porque você vai ganhar muito mais lucro naquele produto. Você vai comprar ele na promoção, às vezes você vai pegar aí um hidratante da Natura, por exemplo, todo dia, que tá R$ 58,90. Às vezes você vai pegar ele na promoção aí por R$ 29,90. Vai pegar ele na promoção. R$ 29 ou R$ 39,90. Aí você vai pagar ele de custo aí mais ou menos aí uns R$25 por aí, um exemplo, né? Um chute que eu tô dando aí. Você vai pagar aí uns R$25 aí de custo nele, porque ele está na promoção. Você pagando R$25 de custo nele para vender no preço cheio, você vai vender por R$ 58,90. Então você está ganhando mais de 100% de lucro. E eu tô falando aqui com você 70%. Então é dessa forma que você tem que trabalhar. Você tem que comprar na promoção e vender no preço cheio, tá? Quando o cliente chegar, pedir desconto, pedir para você fazer promoção, aí você faz, mas você faz à vista, ou no Pix, ou no máximo no débito, tá bom? Então você consegue sim trabalhar com essa lucratividade, mesmo com produtos de catálogo, só que quando você for fazer pedido, você só vai fazer pedido de produto que tá te dando essa lucratividade. Produto que não tá te dando essa lucratividade, você não vai comprar. E acabou. É isso que você vai fazer. Você só vai comprar o que tá te dando essa lucratividade. Senão não dá pra você trabalhar com loja, tá, gente? E aí eu vou chegar no outro ponto aqui que vocês vão entender melhor ainda o que eu tô falando.
Por exemplo, o quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: não tenha só produtos de catálogo. Não tenha só produtos de catálogo. Você tem aí sua loja, você abriu sua loja. Você trabalha com Natura, Eudora, Boticário, Avon. E aí você abriu sua loja, você tem seus produtos e tal, beleza. Mas, gente, eu te aconselho que você não trabalhe só com esses produtos de catálogo. Tenha também outros produtos que te deem uma lucratividade boa. Por exemplo, essas maquiagens baratinhas que a gente compra aí, esponja de maquiagem, pincel, essas paletas aí da Ruby Rose, Luisance, Playboy, Miss Lari, né? Esses produtos assim que a gente compra no atacado de maquiagem, assim, ou você compra na 25 de março em São Paulo, ou você compra na internet, alguns sites de maquiagem, né? Gente, esses itens de maquiagem, lápis de olho, lápis de sobrancelha, esponja, paleta, né? Gente, tem produtos aí que você consegue colocar 100, 200% de lucro, tá? No produto e o preço tá o preço que todo mundo vende. Porque tem produtos que é essa lucratividade que dá, né? Quando você compra. Então, eu tô pausando o vídeo aqui às vezes, gente, porque às vezes entra alguém aqui na loja, eu paro, vou atender, depois eu venho falar com vocês, porque eu ainda não fechei a loja. Então, assim, esses produtos que você vai ter te dando uma lucratividade melhor, existe uma série de produtos que você pode trabalhar, né? Produtos aí de sérum pra pele, aí da Max Love, existe uma série de marcas, uma série de produtos que você pode trabalhar que te dão uma lucratividade muito boa, que às vezes vai compensar por aqueles produtos que não te dão uma lucratividade tão boa assim. Então é assim que você vai se sustentar, né? Quanto mais variedade de produtos você tiver, maior o ramo de clientes que você vai atender. Por exemplo, se você vende só maquiagem, você só vai atingir pessoas que compram maquiagem, né? Se você vende maquiagem e hidratantes corporais, você vai atingir mulheres que compram maquiagem, mulheres que compram hidratantes, homens que compram hidratantes, né? Se você vende maquiagem, hidratantes e perfumes, você vai atingir mulheres que compram maquiagem, mulheres que não compram maquiagem, homens que compram perfumaria, homens que compram hidratantes, né? E por aí vai. Quanto maior a variedade de produtos e nichos que você trabalha, maior o alcance de público que você tem. Porque cada nicho diferente que você começa a trabalhar é um nicho de público que você alcança diferente, entendeu? Então, por isso que você precisa ter variedade de produtos, você precisa ter produtos que te deem uma margem boa de lucro, porque esses produtos que vão te ajudar a sustentar o seu negócio, que vão te ajudar a jogar o seu negócio para frente, que vão te ajudar a projetar o seu negócio. Você não pode trabalhar com a cabeça engessada de só, eu quero trabalhar só com as marcas de catálogo, não sei o quê. Marcas de catálogo a gente fica um pouco amarrado, né? Porque a gente, por mais que a gente esteja lucrando um pouco melhor, comprando na promoção, vendendo no preço cheio, a gente não pode sair daquele preço ali que tá no catálogo. De um jeito ou de outro, a gente fica um pouco amarrado. Você não pode sair daquele preço ali que está no catálogo. Então, assim, quando você trabalha com outros produtos, outras marcas, você consegue sair um pouco disso. Igual, por exemplo, a Mahogany. A Mahogany, apesar de ser um produto de catálogo, as pessoas, muita gente não conhece, muita gente não sabe nem que a Mahogany tem catálogo. Então, tipo assim, se você compra um produto, coloca ele na sua prateleira para vender e você quiser vender um pouco mais caro do que ele tá na revista, as pessoas não vão nem te questionar, porque elas não sabem o preço desses produtos, não tem costume, né? Desses produtos. Então a pessoa não vai questionar o teu preço, né? Então quando você tem produtos que você tem você pode fazer um markup livre, né? Você pode colocar ali o teu preço, o teu percentual de lucro ali, você ganha melhor, né? Existem marcas de perfumes, por exemplo, como o Paris Élysée, né? Que são perfumes importados, mas são mais baratos, que você consegue comprar no atacado, né? Até no Mercado Livre você consegue comprar eles no atacado, com nota fiscal, né? Pra você vender, que você consegue ganhar 100% de lucro, entendeu? Então, tipo assim, gente, não é só marcas de catálogo, você pode trabalhar com outros produtos, né?
Você pode ter aí ursos de pelúcia na sua loja, você pode ter aí uma série de fatores aí que você pode colocar presentes, artigos de presente, você pode vender canecas, você pode vender copos, né? Você pode aí ter uma série de produtos aí que possam agregar na sua loja, né? Necessaires, né? Bolsas, né? Tem gente que trabalha com bolsa, eu já trabalhei uma época, mas não quis mais mexer, né? Então, assim, você pode investir em outras coisas. Eu tô esperando a música passar ali, o carro de som. Vocês podem trabalhar com outras coisas que te deem uma margem de lucro muito boa, que vai te ajudar aí no seu faturamento, entendeu? Então é isso que você tem que pensar, é isso que você precisa entender, tá bom? E o quinto e último ponto que eu quero falar com vocês, que é o que vocês querem saber mesmo, qual o valor de faturamento para eu ter com a minha loja, para que eu possa viver da minha loja. Bom, gente, como eu já falei para vocês precisam entender que uma loja, você precisa saber que numa loja você tem custos variáveis, despesas fixas que você tem que sempre pagar. Os custos variáveis são os seus produtos que você paga, né? Os produtos que você compra para vender, né? São os custos variáveis. Ah, mas por que são variáveis, não são fixos? São variáveis porque um mês você compra mais, um mês você compra menos. Não é sempre o mesmo valor que você está pagando de mercadoria, né? Embora você tenha que pagar todo mês, não é sempre o mesmo valor. Então, eles variam, né? E as despesas fixas, como eu já falei, o que é aluguel, luz, água, internet, são valores, mesmos valores todo mês que você tem que pagar, fixos, tá? Então, quando você vê o seu faturamento, por exemplo, você tá faturando aí, vendendo aí, faturando 5 mil por mês, né? Um exemplo. E aí você fatura 5 mil reais por mês. Se você tem aí pelo menos 70% de lucro nos seus produtos, 70% de lucro de 5 mil vai dar 3.500 reais. Então, se você tem no mínimo aí de faturamento, você tem... Então, gente, por exemplo, como eu tava falando com vocês, eu perdi até o raciocínio, que eu fui aqui atender, aí agora eu voltei. Por exemplo, se você fatura aí 5 mil por mês, faturou 5 mil por mês aí, e você e você tem em média aí, pelo menos o mínimo, 70% de lucro nos seus produtos, né? Então, vai dar uma média aí de 3.500 de lucro e 1.500 de custo, né? Custos variáveis. Os custos variáveis é o que você paga, né? Você paga de mercadoria. Se você lucrou 3.000, se você faturou 5 mil por mês, desses 5 mil, 1.500 foi mercadoria que você comprou e você pagou, né? O valor 1.500 é o valor que você pagou nas mercadorias, porque se você tem 70% de lucro, o valor dos produtos foi 30% desse valor, que é 1.500. Então, você pagou 1.500 de mercadoria esse mês, é o valor que você tem para pagar aí seus boletos, seus cartões, né, e tal. E 3.500 é o valor do seu valor de lucro, é o seu lucro, tá? Só que esse lucro seu, ele não é para você pegar, enfiar no bolso, pular de alegria e gastar, não. Dentro desse lucro, né, como eu já falei nos outros vídeos aí, no vídeo que eu fiz aí sobre gerenciamento financeiro, né, esses 3.500 aí, você tem que tirar as suas despesas fixas, você paga com ele. O aluguel, a luz, a internet, você paga dele. Não tem nada a ver com os custos variáveis, que é o que você vai pagar de mercadoria. De um jeito ou de outro, você vai pagar suas mercadorias, né? E aí você vai pagar com o valor dos seus custos variáveis, que aqui seria 1.500, você tendo 70% de lucro, né? E aí... você vai pegar desses 3.500, você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar sua luz, sua internet e suas despesas fixas. Então, como eu falei para vocês que a despesa fixa, um aluguel é seguro você pagar pelo menos 10%, ou no mínimo aí 10%, de 3.500, vamos botar aí que o seu aluguel é 600 reais, vou colocar aqui, tá? Então, já vai diminuir aí para 2.900, menos aí uma luz, que seria, vamos botar aí 100 reais, menos aí uma internet, vamos botar aí uns 60 reais. Aí vamos botar aqui, ia sobrar aqui dentro do seu lucro, ia sobrar 2.740 para você. Vamos colocar assim. Daqui, o que você tem que fazer? Esses 2.740, você teria aí, você poderia tirar aí, vamos botar aí que você vai tirar 2.000 aí pro seu Prolabore, que seria o seu salário, né? Vamos botar que você vai tirar aí 2.000 para você
e você vai aqui ter esses 740 que vai sobrar, ou você deposita para uma emergência, ou você reinveste em produtos. Aí é uma opção sua à vista, tá? Você reinveste isso aqui à vista. Isso daqui, gente, é só uma simulação para você entender como que deveria ser, né? Como que você deve agir, como que você deve se organizar para você organizar a sua loja, o faturamento da sua loja. O salário mínimo, gente, por exemplo, você quer ter uma loja, mas você, antes de trabalhar com cosméticos, você trabalhava de carteira assinada para alguém. O salário mínimo hoje tá R$ 1.212. Então, assim, se você vende os seus cosméticos e consegue tirar aí pra você um prolabore aí de pelo menos 1.500 e consegue pagar suas contas direitinho, você já tá no lucro, porque você já tá trabalhando para você mesmo, você tá trabalhando para o seu próprio enriquecimento e não trabalhando para o enriquecimento dos outros. Você é o seu próprio patrão, né? Você faz os seus horários. Claro que quando você tem loja, você tem que ter horário assim como todo mundo, mas você trabalha para você mesmo, você não deve satisfação a ninguém, né? Você tem todas aquelas vantagens, né, de você ser autônomo, de você ser empreendedor, mas você também tem uma série de preocupações que você não teria se você fosse funcionário de alguém, né? Então você tem que pensar nisso, você tem que pensar que... Gente, tá essa barulhada aqui porque esse final de semana é evento de carros antigos aqui na minha cidade, então é gente passando para um lado, gente passando para o outro, né? Tá tendo o evento dos carros antigos aqui, eu fiz uns stories e postei para vocês aí ontem lá no meu Instagram de consultoria, né? Mostrei um pouco aí, né? Então, assim, gente, se você conseguir ter um faturamento que você conseguir tirar de prolabore para você, pelo menos o que você ganhava de salário ou mais, você já tá no lucro, né? Porque você tá trabalhando para o seu próprio enriquecimento e não o dos outros, tá conseguindo ganhar o que você ganhava quando você trabalhava para os outros, né? E só que é como eu tava falando, né? Para você ser empreendedor, gente, não é qualquer pessoa que consegue. Realmente não é, porque é muita preocupação. Você tem que ter a cabeça muito fresca. Eu tava até conversando isso com meu marido hoje. Ele falando pra mim, olha, eu não consigo fazer o que você faz, porque ele é muito preocupado com conta e ele é todo certinho. Tipo assim, ele é uma pessoa que... Tem pessoas que têm esse perfil, não consegue empreender, porque o empreendedor, ele arrisca muito, ele não sabe o dia de amanhã, a gente depende de venda para pagar as contas. E tem pessoas que são exatamente certinhas, que tipo assim, tem que ter certeza de que vai ter o salário tem que trabalhar assim de salário, de carteira assinada, porque ele precisa na mente dele ter certo que ele vai receber aquilo dali todo final do mês e que ele vai ter o dinheiro certinho, contado, tudo somado para pagar todas as contas dele. E o empreendedor, a gente sabe que não é assim, gente. A gente depende de venda, a gente um mês é um valor, outro mês é outro valor. Então, assim, a gente arrisca, né? Às vezes a gente faz uma compra maior, contando ali que vai ter como pagar. Então, assim, não são todos os perfis de pessoas que tem perfil para ter uma loja, né? Você precisa ser muito organizado, mas ao mesmo tempo você precisa ser uma pessoa de visão, uma pessoa que vai arriscar, uma pessoa que não vai ter medo, né? Porque empreender é desse jeito, né? E aí, gente, que eu sei que muitas pessoas aí querem saber e vão me perguntar, né? Qual que é o meu faturamento aqui da loja aqui por mês, para vocês terem uma noção. Ó, gente, o faturamento ele não é o mesmo todos os meses, tá? Início desse ano foi muito ruim, acho que foi o pior início de ano que eu já peguei na minha vida. Pior início de ano que eu já peguei na minha vida, sério mesmo. Janeiro foi péssimo. O meu faturamento de janeiro não chegou nem a 5 mil. Deu 4.300 e pouco. Eu passei muito apertado, muito apertado, muito. Porque para você ter uma loja, né, você tem as suas despesas fixas, tem os seus custos, né, tem as coisas, as suas próprias contas pessoais, né, que você tem que arcar. E assim, é pouco para quem tem uma loja, né. Foram meses assim muito ruins, mas agora os meses estão melhorando, graças a Deus, né. Em média, gente, o meu faturamento médio aqui na loja tem sido, né, mais ou menos aí na média. O meu faturamento, gente, dependendo do mês, né, mas uma média aí de 6 mil e pouco, né, mais ou menos aqui 6 mil e pouco, 7 mil, depende do mês,
né? Meses, por exemplo, de campanha, né? Eu vendo muito mais, por exemplo, um mês aí de Páscoa, um mês aí de Dia das Mães, né? Você vai chegar no faturamento aí de mais de 10 mil, né? Num mês aí que você tem campanhas, né? Igual Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Então, assim, porque são campanhas específicas em que você vende muito num curto período de tempo, né? E dentro aí de uma semana você vende muito, né? Porque as pessoas estão concentradas para comprar, né? E nos outros meses a pessoa vai comprando um mês inteiro e aí aquilo ali fica diluído o mês todo, né? Mas eu tenho um objetivo, gente, o natural, o objetivo aí, o normal, né, o ideal, vamos botar assim, seria aí uma loja, um faturamento de pelo menos 10 mil por mês, uma loja, o ideal, né? Eu tenho essa meta, esse objetivo de atingir uma média de 10 mil por mês. Eu tenho esse objetivo, uma média, né, pra ir pra mais, né? Eu quero que isso seja minha média de todos os meses, mesmo aí no mínimo do mínimo seja isso, né, e para mais. Então eu tô investindo em outras formas de divulgação e entrega para outras cidades vizinhas, né, tô investindo em outros influenciadores para divulgar para mim e tal. Então, assim, eu tô fazendo, estudando outras formas de divulgação, de trabalho para aumentar aí o meu faturamento, né? Óbvio que tem gente que tem gente que se compara, né? E vai achar que o meu faturamento é pouco, tem gente que vai achar que o meu faturamento é muito, né? Mas isso daí é como eu falei para vocês no primeiro item. Por que eu expliquei todos os outros itens antes para vocês? No meu primeiro item eu expliquei para vocês que tudo vai depender do seu público e do seu alcance, né? Obviamente que se eu for me comparar com uma pessoa que tem loja há 10 anos, com uma pessoa que tem loja dentro de um shopping, uma pessoa que tem uma loja no centro da cidade, ou uma pessoa que tem loja numa cidade de 100, 200 mil habitantes, né? Isso aí vai variar. Então, tipo assim, não é uma coisa, não existe um valor certo para cada pessoa. Não existe um valor certo aí que todo mundo vai vender esse mesmo valor. Não, isso daí vai depender da sua cidade, vai depender do seu alcance de público, vai depender da sua empatia de atrair novos clientes, né? Vai depender se você mora numa cidade pequena, se você consegue se envolver com as pessoas, se você consegue convencer as pessoas a comprar os seus produtos, né? A sua forma de divulgação, o seu alcance, se você eu moro numa cidade pequena, gente, eu tenho um teto aqui que eu consigo atingir na minha cidade, eu não vou conseguir atingir mais do que isso com uma loja numa cidade pequena. Eu não vou conseguir atingir um faturamento de uma loja de uma cidade no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo. Eu não vou conseguir atingir, né? Então a gente tem que ver a realidade de cada um, né? Dentro ali das circunstâncias de cada um, né? A gente tem que observar as realidades ali, aquilo que cada um consegue ali atingir com a sua realidade, né? Então eu tô passando aqui pra vocês só pra vocês terem uma noção, só pra vocês terem aí uma base, né? Pra vocês entenderem aí como que funciona, o que vocês precisam fazer pra se programar, né? Porque, como eu falei pra vocês, vocês precisam observar todos esses fatores que eu falei com vocês, focar na questão de que você não vai vender, você não vai ter uma loja só com produtos de catálogo, você tem que ter outros produtos que te deem lucratividade maior para você conseguir se sustentar, né? Porque ninguém vive de migalha, ninguém se sustenta de migalha, de pouquinho em pouquinho, né? Assim, igual eu digo na questão de muito pouco lucro para você sustentar uma loja, para você ter um comércio, uma loja, você ter um volume de vendas maior do que você tem em casa. Para você ter uma loja, obrigatoriamente você tem que ter uma quantidade de produtos expostos. Você não tem aquele compromisso quando você trabalha em casa, você não tem aquele compromisso de ter um estoque muito grande, de ter uma variedade grande, pessoas chegarem. Você não tem essa obrigação como você tem quando você tem uma loja aberta para rua, né? Não é o mesmo pensamento, não é a mesma cobrança. Quando você trabalha na sua casa, você tem a sua pronta entrega na sua casa,
Ninguém vai te cobrar de ter grande variedade, a pessoa vai comprar o que você tem, a pessoa vai se atender com o que você tem quando você trabalha em casa. Quando você tem uma loja aberta pra rua, você já é julgado, você tem que ter mercadoria. Se você tiver prateleira vazia, as pessoas vão te julgar. Você tem que ter quantidade, você tem que ter variedade. A pessoa vai chegar, você tem isso, você tem aquilo, não sei o quê. Então, tipo assim, tudo que o cliente perguntar, você vai falar, não tem, não tem, você vai fechar sua loja. Então, assim, o peso de se ter uma loja, né? A obrigação de se ter uma loja, os gastos com uma loja são bem maiores do que quando você trabalha em casa, tá? Então era isso que eu queria explicar pra vocês, eu queria dar um norte aí pra vocês em relação a isso, as pessoas que têm sonho, que têm vontade de ter loja, de se programar, como que funciona, né? Não é todo mundo que consegue ter uma loja, que consegue se manter. E fazendo a ressalva, gente, de que eu abri a minha loja na pandemia, tá? Eu abri a minha loja em 2020, eu trabalhava em casa, eu sempre trabalhei em casa. Aí surgiu a oportunidade em 2020 de eu abrir minha loja, já tinha um volume de vendas muito bom em casa, já tinha um estoque muito bom em casa, e aí eu resolvi abrir a minha loja, que já era um sonho. E aí, como vocês sabem, já acompanharam o meu testemunho aqui, eu tenho vídeo aqui no canal falando quando eu abri a loja. Então, assim, foi uma oportunidade que surgiu e aí eu abracei. E aí eu comecei a me organizar e montei a loja. Mas eu já tinha um volume de vendas muito bom em casa, eu já tinha bastante cliente, né? E aí você tem que ir se programando dessa forma para você conseguir aí atingir esse objetivo. E não é fácil, gente. O primeiro ano é o pior. O primeiro ano, se você conseguir se sustentar, igual eu falei com uma amiga minha tem uns meses atrás aí, que eu conversei, que ela também abriu a loja há pouco tempo, ela abriu a loja há menos tempo do que eu. Eu falei com ela um dia desse, tem tempo aí, a gente conversando, ela falou comigo assim, eu sempre falo isso, né, com as pessoas, se você conseguir sobreviver na pandemia, ninguém te segura. Ninguém te segura, porque você pegou o jeito do negócio. Se você conseguir sobreviver no pouco, no muito, você deslancha, sabe? Porque pandemia, gente, as pessoas ainda não estão tendo condição financeira de investir, de ter muito produto, as pessoas não estão tendo ainda condição de comprar, os clientes não estão tendo poder de compra decente, de comprar mesmo, com vontade e tal. Pô, olha o preço da carne, olha o preço da gasolina, olha o preço do arroz, olha o preço das coisas, né? Se o básico tá tirando muito do dinheiro das pessoas, não sobra quase nada para eles comprarem as outras coisas, né? As coisas que a gente vende, as coisas que a gente trabalha. Então, nós ainda estamos na crise, né? Nós ainda não saímos. Eu mesma não sei como que seria o meu volume de vendas fora de pandemia. Porque eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Eu abri a minha loja ainda na pandemia. Então eu não cheguei nesse ponto. Eu ainda não sei como que seria o meu volume de vendas fora de pandemia, fora de gasolina quase R$10. Eu não sei ainda como que seria. Porque eu sei que o meu cliente teria um poder de compra maior e de repente ele poderia comprar mais comigo, ele poderia gastar mais comigo, que hoje em dia ele ainda não pode. Então existe uma série de fatores que a gente tem que observar. Por isso que eu sempre falo, gente, olha para sua realidade, olha para sua condição, olha para o seu público, para o seu alcance, como é que é a sua realidade? Você que vai querer encaixar a realidade do outro na sua cabeça? Não, você tem que ver a sua realidade, as suas coisas são de um jeito, a do outro de outro, tá? É sempre isso que eu falo, por isso que eu falo esse povo aí que vem de curso, que quer ensinar uma fórmula do sucesso para uma pessoa achar que dá para aplicar para todo mundo, não existe isso. Cada um tem uma realidade e você tem que saber avaliar a sua realidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam que foi válido, se vocês gostaram de tudo aquilo que eu falei. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui pra mim também, tá? Que se for viável, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.